adoração de Deus. Que Cristo. Então, se alguém pegasse aqui, pastor, de uma forma inocente, matasse alguém, o vingador da família vinha aqui. E se ele corresse e entrasse na cidade de refúgio, o vingador não podia matar. Jesus é o nosso refúgio. O diabo estava doido para nos tragar. Por que o diabo estava doido para nos tragar? Porque a lei de Deus disse que aquele que pecar, e o diabo tem autonomia para fazer com o homem que peca o que ele quiser. Tá? Porque Adão, quando pecou, deu a posse da terra ao diabo. Por isso que quando o diabo tenta Jesus, ele disse: se você prostrar e adorar, eu vou tirar tudo que foi me dado. Quem deu a ele? Adão, quando pecou, transferiu a posse da terra. Então, quando você fala, e gente diz assim: ei, aprenda isso, a Bíblia diz: nenhuma condenação há. Quando o homem vai correndo e a sentença está vindo atrás, vai pegar você. Quando o homem entrava na cidade do refúgio, a condenação parava. Significa que quando você fala e corre para Cristo, Cristo é a nossa torre de segurança. Então tudo isso aqui está guardando homem até quem chegar. Até para que a lei? Para que a lei tem mandamento para mostrar que o homem? Segundo. Terceiro. Está guardando o homem até quem? Está guardando o homem até quem? Então se Jesus chega, e a Bíblia diz que é o fim da lei, ele não veio acabar com a lei, mas ele veio cumprir a lei. Como é, irmão, que Jesus é o único que vai ligar o homem de Deus? E eu já falei isso aqui, vou falar de novo. E no nosso culto, nós nem mencionamos o nome de Jesus. Eu preguei agora recente na Assembleia, e eu falei que algumas canções que é cantada no Congresso do Senhor valoriza mais Gideão do que Cristo. Verdade. Está sendo buzina, bonito demais, mas não foi Gideão, não foi de 300. Aleluia! Você pega a canção hoje é para um irmão, o que é adoração? O que é adoração? O que é adoração? Adoração é um ato de gratidão por alguém que é grande. Quem triunfou sobre a morte? Quem venceu o pecado? E como é que as músicas que nós cantamos é com o homem? Você vai chegar do outro lado. Quem disse que culto é para você? Só quem tem raiz. Não é quem tem raiz, é quem está em Cristo. Porque o homem que canta que tem raiz, lá no final ele disse: paguei o preço. Quem disse? Então a cruz foi anulada, se o preço foi você que pagou. É sim, Jesus. Oh, glória diminuiu. Pode dar lugar, irmão. As músicas que cantando tirou Jesus da centralidade e colocou o homem. Vai vencer, vai ganhar, sabor de mel. Faz isso para lá, para cá. Adoração não é para o homem. Nós não viemos aqui cantar para você. Nós não viemos aqui cantar. Nós viemos aqui rendido, porque nós não temos capacidade de voltar para Deus. E ele veio no rei da cruz do Calvário. Nós viemos aqui se arrancar. Nós viemos aqui agradecer. Isso é adoração. Pai de culto para homens. Aleluia. Deus seja louvado. Passa Jesus, né? Passa. Passa Jesus. Zaqueu está doido para ver, para pegar e passar. Fica. Não vai embora. Não, olha para mim. O cara chega da noite. Queridos irmãos, rapaz, você pergunta de voz, né? Queridos, o meu abraço.
grosso. Sim. Que a capa de Elias tinha espessura. Feito com linho. A capa de Elias. Aí a noite toda a capa de Elias, o poder da capa de Elias no final. Quem quer Jesus? Apresentando a capa. Não, vem 3 emocionado, 3 salvos. Salvo não, para de conversa. Nunca foi salvo. A Bíblia diz: se tua boca confessar e o teu coração crer que Jesus ressuscitou do morto, será. Se você não ouve sobre Jesus, não há salvação. Funcionário. Por isso que o cara, por isso que cantor canta. Cantor já veio, parece. Canta. Cadê aquela música automática? A vitória vai chegar. Aí, quem quer Jesus? Vem, já tem 30, já tem 40, já tem 50 aceitando Jesus. Conversa. Isso é palhaçada. É a vitória. Está indo pela emoção. O escritor diz que é milagre. Fala sobre sofrimento, porta aberta e milagre. Isso é milagre. O cara apresenta tudo, só não apresentou o plano que Cristo foi na cruz, o homem transgressou o homem. A Bíblia vemos aqui, ninguém queria Deus. Jesus teve que vir atrás da ovelha. A Bíblia diz assim: não foi vós. Se dependesse de você, você nem queria ele. Foi ele que escolheu você. E como é que eu estou aqui, irmão? Falando de outra coisa, menos daquele que conectou o homem de volta. Reverendo, como é que pode? E outra, se o plano eterno não foi apresentado de fato, tem que mostrar para o homem que Deus está irado, Deus quer matá-lo. Então vamos aprender de tarde sobre propiciação e expiação para você entender o que é que acontecia. O que é propiciação e o que é expiação. Deus estava irado. Irado, como Deus está irado. A ira de Deus será derramada. O que aplacou a ira de Deus sobre nós foi o sangue de Jesus. Vou dar uma pincelada aqui. Olha logo. Já está na hora já aqui. Vou te mostrar. Na arca havia uma tampa chamada de propiciação. De quê? Propiciação. De quê? Propiciação. O que é propiciação? É apaziguar. O que é propiciação? Apaziguar. O que é que tinha dentro da arca? Apaziguação. O que é que tinha dentro? 3 elementos dentro da arca. Maná. Em cima da tampa tinha 2 querubins de cabeça baixa. Por quê? Querubim, diga, é guardião. Quando Adão pegou, o que Deus colocou na porta do Éden? Por quê? Porque eles são? Porque aqueles estão guardando. Estão guardando de quê? Porque dentro da arca tem 3 coisas. E essas 3 coisas representavam a rejeição do homem. O maná, o homem rejeitou no deserto. A vara de Arão, o homem rejeitou o sumo sacerdote Arão, e Deus tem que fazer a vara florescer para provar que foi Deus que escolheu. E a tábua da lei, o homem rejeitou, Moisés quebrou, teve que dar outra. Então, dentro da arca estava a rejeição do homem. E o querubim está na tampa, sabe por quê? Porque toda vez que Deus olhava para dentro da arca, Deus se irava com o homem. Então, todo ano, o sumo sacerdote vinha. Olha para mim, o sumo sacerdote vinha, quem está me ouvindo? Todo ano o sacerdote matava um animal, jogava, soltava outro animal, era expiação, vamos aprender mais tarde, rapidinho só para você entender isso aqui. Matava um animal e soltava um livre. Então o animal que é livre, o que morreu, recebeu a culpa do que foi? De novo, matava o animal e soltava no campo. O que era livre
O que morreu recebeu a culpa. O que morreu recebeu a culpa. Por isso que Barrabás não podia morrer. Jesus veio receber. Barrabás representava o pecador humano. E Jesus veio receber a culpa. E alguém tinha que ser livre. E alguém tinha que morrer. Glória a Deus. Então olha para mim. Então soltava o animal lá fora, diga expiação. Então entrava com sangue. Sumo sacerdote, por detrás do Santíssimo Lugar. Ele derramava tudo escuro, não tinha luz, irmão. Nem sempre quando entrava tinha glória. Ele derramava o sangue aonde? Na tampa do propiciatório. Quando Deus descia. Quando Deus descia, porque não há remissão se não vê derramamento de sangue. Tira para mim, por quê, pastor? Porque quando Adão pegou, Deus matou um animal inocente. Aquele animal inocente representava Jesus. Então, para perdoar o homem, tem que ter derramamento de sangue, porque isso aconteceu em Gênesis. Então, quando o sumo sacerdote derramava o sangue no propiciatório, Deus descia, o sangue cobria, e Deus não olhava para dentro da arca por causa do quê? Então a ira de Deus era apaciguada e Deus se retirava. Jesus entrou uma vez por toda para derramar o sangue. Aleluia. Por isso que Deus não pode se irar com os filhos. Não, Jesus morreu foi muito mais do que salvar. Jesus veio para cair de Deus. Quando Jesus não pode irar, ele pode te corrigir. Jesus se ira com o ímpio, porque o ímpio não há sangue sobre ele. Mas quando Deus olha para você, Deus não pode se irar, porque quando ele olha para você, ele olha para o filho. E quando ele olha para o filho, ele olha para o filho. Contraditório. Nós olhamos para o ímpio e dizemos: Deus não ama. Pastor, o que é isso, pastor? Calma. Deus já mostrou o teu amor na cruz. Jesus é a revelação máxima do amor. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o céu se abriu e Deus disse para Jesus: esse é a quem eu? Então, quem Deus ama? Então, Deus só me ama quando eu estou? Por isso que a Bíblia diz assim: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É assim mesmo. Então, como é que eu estou dizendo para alguém que Deus o ama se ele está no mundo? Deus passa a amá-lo quando ele está? Então, certamente, o evangelismo certo é: a ira de Deus está atrás de você, o amor de Deus está te chamando para ele. Porque você chega dentro de uma casa e você diz assim: Deus te ama. 2 dias depois o cara morre de bala e a mãe vem na igreja e diz: você não disse que Deus o amava? Se Deus ama, por que permitiu morrer? O que segurava ele é a misericórdia. O que a misericórdia merecia morrer, mas não morreu. O que a graça? Favor merecido. Tá? Totalmente contraditório. Você não merece, mas ele te deu. A graça, a misericórdia, você merece, ele não permitiu. Então Deus me ama porque eu estou onde? Porque todos todos são. Quando eu estou em Cristo, como ele obedeceu, eu agora tenho a natureza de obediência. Então Deus só ama. Olha o que a Bíblia diz: aquele que ama o mundo torna-se. Como é que eu estou dizendo para o cara que Deus o ama se Deus está chamando de inimigo? Por isso que tem um bocado de gente na igreja: se você não está em Cristo,
Deus não te conhece. Por isso que falamos em línguas, não são demônios, apartai de mim. Por quê? Como é que Jesus não conhece? É que tem muita gente fazendo fora de Cristo. Tudo que está fora de Cristo não existe. Para Deus não existe. Eita, Jesus. Então, como é que nossos cultos, nós estamos falando de muita coisa dentro de Cristo? A boca fala. Talvez você nunca nasceu. 3 anos de louvor, 20 de palavra. 15 Toda pregação precisa ser um ensino. E todo ensino é uma pregação. Se você não tem tempo, por exemplo, irmão, eu queria que você aplaudisse todos quantos estão aqui. Aplauda, por favor. Não estou funcionando não, gente. O cabelo está meio... Mas, por exemplo, se muita gente sentasse como você está sentado hoje, resolvia muita coisa. É verdade. O meu povo perece. Tem gente que se acha tão... nem vem. E não adianta chamar não, que não vem. Não adianta chamar convite 3, 15 vezes, não vem. E geralmente quem não vem para a mesa de comunhão tem problemas. É verdade. Falou tudo. Porque quem está na mesa está alinhado no mesmo idioma, falando a mesma língua, caminhando, não há problema. Verdade. Geralmente quem não vem para a mesa, sai da mesa, tem problema no caminho, Jonas. O que eu estou falando para você aqui é que Deus está te alinhando para um novo tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Quando você começar a pregar dentro daquilo que a Bíblia de fato vai começar a trazer entendimento para você, prepare para pessoas desejarem ouvir o que Deus está falando dos seus lábios. Eu vou fazer uma coisa. Isso aqui é extra, do pastor. Eu estou falando aqui. Extra. Vou te dar aqui é extra. Isso tem sido uma bênção de Deus. E eu preciso falar com você. A gente vai marcar. Isso aqui, eu não quero R$1. A gente vai marcar um dia, no mês. Um dia. E a gente vai fazer uma chamada de vídeo no Zoom. E nós vamos dar uma aula de 1h30. Para toda a liderança. Glória a Deus. Que acredita na salva, no futuro que acredita na salva. Porque quem acreditou na sombra foi justificado. Abraão acreditou na sombra do que Jesus tinha falado. Que Deus tinha falado, que representava quem? Cristo. Ele não tinha nem ideia, mas por ele creu pela fé que aquilo tinha um poder. Então ele foi justificado. Por isso que o homem não é condenado ao inferno porque pecou. Aprender isso hoje na graça. O homem não será lançado no inferno por quê? Não, pastor. O homem será lançado no inferno porque rejeitou Jesus. Ninguém será condenado por causa do pecado, porque Jesus veio e João Batista diz assim: eis aí que vai fazer o quê? Então o que Jesus veio fazer? Tirar o pecado do mundo, o pecado que estava em nós. Então o pecado já foi resolvido e nós vamos aprender isso aqui mais tarde, as consequências agora. Por isso que o crente que nasceu de novo, pecado é acidente de percurso. Se ele vive pecando, não nasceu. Porque aquele que vive pecando é chamado de ir. Por isso que a Bíblia diz assim: apartai de mim vós que pratica. E o que é iniquidade de alguém que está tão habitual no pecado que não consegue se arrepender mais? Por isso que tem gente na igreja que não nasceu de novo. Eu estou falando de língua, eu estou falando. Eu conheço líderes, pastor, e agora, meu irmão, se você não nasce de novo, não tem como mudar semente. Porque o evangelho não é mudança de comportamento. Como nós pregamos, você não pode mais beber, porque você agora é. Você não pode mentir, porque você é.
Mas o cara está na igreja, vivendo proibido, mas o coração deseja. Não pode se prostituir, ele não se prostitui, mas o coração dele, cedo ou mais tarde. É evangelho. É evangelho. É ausência de desejo. Eu nasci de novo e a vida dele está tomando forma tão em mim que as coisas que eu desejava foram substituídas. Se esse novo desejo não expulsou, essa nova vida expulsou o desejo velho que está em mim, significa que a plenitude do Cristo ainda não se totalizou em mim. E às vezes você não entende, porque quem nasce de novo, quem nasce grande, nasce como? Então, isso que o diabo pega muita gente. Então, você nasceu de novo, 20 anos de evangelho, mas está nascendo hoje. Porque hoje tem gente nascendo aqui. Nasceu de novo, nasce grande? Hã? Não. Nasceu? Então, olha para mim. Nasceu agora. Eu quero falar, mas não tem jeito. Quem é a nova semente? Quem é a nova semente? Quem é a nova semente? Então, na cruz do Calvário, o que é que Jesus veio fazer? Tratar graça sobre a terra, mas ó. O que é que na cruz do Calvário? Todos estavam presos em quem? Todos estavam presos em quem? Então, se Jesus é o último Adão, ele morre e termina a existência da geração de Adão. Então, ele é o novo. Por isso que você não pode só falar da morte de Jesus. Porque se Jesus morresse apenas, só morrer, não é efeito. O efeito é a sua ressurreição. Porque ele morreu e ressuscita agora como a semente incorruptível. O que é que ele fez? Quando eu recebo, eu nasço agora a partir de um novo Adão. Se o primeiro Adão pegou e todo mundo que nasceu desobediente, significa do novo Adão que foi obediente. Se eu recebi Jesus, então eu nasci de novo, como um novo homem, com a natureza e por isso que o pecado não pode mais dominar. Você agora tem autoridade para dominar o pecado. Por isso que o evangelho não é mudança de comportamento. Por isso que tem gente na igreja que vai arrumar, vai chegar cedo, vai ser do pronto, do manto do canto do meio. Vai zeloso, zelosa, vai, fiel, mas não nasceu. E como é que Deus vai provar que nasceu ou não, pastor? Deus vai colocar a prova. Olha aí. Aí na prova revela. Olha aí. Porque quem nasceu, Deus chama de ovelha. Você bate a ovelha no recreio. Você pega, mas pode? Pastor. Aqui não tem isso não. Então olha para mim. Então você nasceu? Nasce grande? Não. Paulo escreve a carta aos cristãos, ele diz assim: dentro da casa tem Abraão, Sara e Agar. Abraão, Sara e Agar. Abraão, Sara e Agar. Abraão, Sara e Agar. Abraão representa a alma, Agar representa a carne e Sara, o espírito. Abraão, confuso, sem Deus. Agar, Sara. Quando Adão pegou, o que aconteceu com o espírito? Sara é o espírito morto que está querendo dar fruto, mas não consegue. Pegou? Vou falar de novo. Abraão é Sara, espírito. Agar, carne. Então olha para mim. Sara representa o quê? Quando Adão pecou, o que aconteceu com o espírito do homem? E o espírito do homem morto consegue gerar fruto do espírito? Então Sara está tentando gerar filho, mas não consegue, porque sai um ciclo do espírito morto.
isso que tem gente na igreja que não tem Deus e ele acha que ele mesmo tem capacidade de gerar fruto. Então ele diz assim para ele: eu vou jejuar, é lei, porque a lei você fazia para alcançar Deus. Não, porque se você jejuasse para matar coisa da tua carne, preste atenção, não precisava Jesus ir para a cruz. Você resolveu o problema. Você não jejua para matar, também, mas você jejua para estar flexível para ouvir a voz do Espírito que está em você. Pegou não? Então, porque você pode jejuar aqui, não, pastor deve jejuar, você fica flexível ao Espírito, mas tem gente que jejua aqui, eu não quero mais discutir em casa, vou jejuar 7 dias, depois acabou de jejuar, qualquer coisa de novo. É sorrisão. Então o problema não é que você acha que a parada você resolve. Vou para o monte, pastor, vá para o monte, deve ir para o monte. Mas você acha que você vai e mudou o assunto e mudou o problema, passa um mês ou você de novo. Porque o problema não é externo. O problema é? Então Sara está tentando ter um filho, mas não consegue, porque Sara é um símbolo de quê? O Espírito o quê? Então que tem gente na igreja tentando dar fruto, mansidão, não consegue, responde. É o que o trabalho que passa e não fica, trabalho igual, discute com o patrão, diz pra cá, vem pra cá, porque não consegue produzir. Ora, buscou o pastor, não consegue, porque isso não é gerado de você. Glória a Deus. Como é que é esse negócio aí? Como é? Como é que é esse negócio aí? Agora você pegou, chefe. Vou te dar tudo. Nem Salomão me chocou coisa dessa. Olha para mim. Então Sara está tendo filho? Não. Sara está tendo filho? Não. Sara simboliza o quê? Quem teve filho? Porque a carne sempre gera filho mais rápido que o Espírito. Meu Deus. Meu Jesus. E sabe o que acontecia com Agar? Agar afrontava? Porque a carne sempre afronta o Espírito para pagar. E Sara vai até Abraão, a alma confusa, e diz assim: Sara, Agar está me maltratando, mas Abraão diz: faça o que você quiser, porque a alma confusa não sabe nem da direção. E sabe o que é que acontecia? Sara maltratava, mas Agar não ia embora, porque não adianta você maltratar a carne, que a carne não vai embora. Glória diminuiu. Pastor, o que é que eu faço? Acho que é só tarde, mas. Olha para mim, como é que faz? Aí a Bíblia diz que a graça, o que é graça? Sabe poder ter filho? Sabe poder ter filho? Não. Se tomasse remédio ia ter filho? Não. Medicamento ia ter filho? Não. Quem encerrou a madre de Ana? Quem abriu? Então quem abriu a madre de Sara? Isso é graça, é tirar a capacidade daquilo que você não conseguia fazer. A graça é você nem merecia, você nem tinha, não tinha nem capacidade, foi você que colocou a graça, você que fez, mas a graça veio. O que é que a graça fez? E quem nasceu? Quando Isaac nasce, Ismael tem 30 anos mais ou menos. E 30 anos é a idade de maturidade. Por isso Jesus começou a pregar com quantos anos? Então, quando o fruto do Espírito nasceu, quem é que já está maduro? O grande problema é que você nasceu de novo, mas o fruto da carne já está aí. E você quer que de uma noite para um dia o fruto da carne desapareça. E se você não entende isso, o diabo diz assim: você não muda, você não transforma, está indo para a igreja. E Deus está dizendo: calma, o fruto está crescendo, a vida está crescendo. Deus é fiel. O espírito de acusação diz aí: mudou, está na frente, está pregando, mas erra nisso. E Deus está dizendo: calma, a vida está criando forma, essa vida está criando forma. Davi diz assim: guia-me
É que a Bíblia diz lá, o profeta vai dizer assim: e Deus tirou Davi atrás das ovelhas grávidas, prenhas. Significa que Davi não cuidava só de simples ovelha, cuidava de ovelhas. Significava que quando a ovelha estava gerando uma vida, Deus guiava ela. Então Deus está tendo cuidado porque tem uma vida sendo gerada. Não tem a ver com você, tem a ver com a vida que está sendo gerada em você. Deus seja louvado. Ei, Paulo diz: com dor de parto, estou sentindo dor de parto até que Cristo seja formado em vós. Quem está sendo formado em você? O grande problema é que quando essa vida começa a crescer em você, a carne ainda está lá. E tem coisas que você quer parar, mas ainda está tendo uma guerra. E quando você não entende, o diabo diz assim: já que Cristo está assim, por que você falou e errou? Calma. Quando Isaac começa a crescer, que é a vida de Deus em nós. Aleluia. Começa. E eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: essa vida está tomando forma em você. E quando essa vida de Cristo toma forma em você, você já disse como Paulo. Porque Paulo lá atrás vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, mas o mal. Paulo ainda está em guerra, mas lá na frente, quando a vida gerou, Paulo diz assim: já não vivo mais eu. Eu tenho uma palavra profética, alguém vai olhar para você e vai dizer: você já não é mais a mesma pessoa. E você vai dizer: é uma vida que está crescendo. Que a vida de Jesus faça subir a sua. Que a vida de Jesus mate a sua vida. Evangelho é a morte total do ego. Deus seja louvado. Então, quando ele começa a crescer, Isaac começa. Isaac é o símbolo do quê? De quem? Fraco demais. De quem? Cristo. Aí Abraão, Deus chama Abraão: vem aqui, Abraão, manda cá embora. Quem mandou embora foi Deus. Manda cá embora e manda quem? Quem? Porque quando a carne vai embora, os frutos da carne também vai junto com ele. Quando a vida vai crescendo, automaticamente vai expulsando tudo aquilo que não pode estar no mesmo ambiente. Então, como é que eu venço a carne, pastor? A Bíblia diz assim: andai e não cumprir. Quando a vida do Espírito de Deus vai tomando forma em mim, ela vai expulsando a velha vida que está. Significa, se algumas coisas ainda estão em você, significa que a vida de Deus está precisando criar forma em você. Porque quando a vida de Deus vai criando forma em você, você já começa a desapegar coisas, você já começa a desapegar coisas antigas, você já fica, não é ninguém, isso é bom, isso é Deus ou não, é que uma vida nova em você. Você não briga mais por qualquer coisa. É por isso que quando Isaac, que representa quem? Quando Isaac cavou um poço, e o João disse: você mesmo, ele batizou o nome de contenda. Que a contenda fique. Cavou do poço, os pastores dizem: é mesmo, ele disse: é seu, batizou o nome do poço. E Isaac, quer ficar fique para você. É assim mesmo. Jesus é lindo, viu? Eita glória! Ele cava o último poço lá embaixo. A Bíblia lá de Ora disse: rapaz, até no brejo o miserável capa da água. Aleluia. Para a gente tomarmos aqui comigo. Eu preciso tratar isso aqui, vai ser muito violento gritar. A nossa dívida era impagável. Nossa dívida era impagável. O que é redenção? Redenção e remissão é pagar uma dívida impagável. Colossenses diz que ele pegou a nota da nossa dívida, rasgou e colocou onde? Na cruz. Quando o homem pegou, o homem tinha uma dívida com Deus,
Sim. Uma dívida Pagar. Tudo que ele fazesse na tentativa de pagar a dívida, Não pagar. tinha como? Não. Não tinha como. Jesus vai contar uma parábola para simplificar a dimensão dessa dívida. Jesus vai dizer que um credor devia ao homem 3.000 talentos, que são 10.000 talentos, que são 3 milhões de reais na nossa moeda. Imagina uma dívida de 3 milhões. E o homem olha para ele e diz assim, ó, me ajuda. E ele não fez nada. E o cara se compadeceu e fez o quê? Perdoou. Ele sai perdoado de uma dívida. Uma dívida impagada. Ele encontra um homem que devia a ele menos de 300 reais. Ele gargueirou e tentou matar. E quando ele tentou matar, chegou a notícia do credor que ele fez. O credor veio, chamou ele. Como é que eu te perdoei uma dívida e você não conseguiu perdoar uma dívida pequena? É assim mesmo. Lança nos atormentadores, porque falta de perdão gera tormentos. E maltrata e leva. Então olhe para mim. Se você não entende a dimensão da dívida que foi paga, aonde a lei guardou até a chegada de Cristo, olha para mim, significa que só pode perdoar quem entendeu a dimensão do perdão que veio sobre ele. Você não tem o direito de não perdoar. Você não tem o direito de dizer, não vou perdoar não. Você não tem o direito, porque o que você e eu estavam era impagável e ele perdoou. Como é que ele perdoou a dívida impagável e você não quer perdoar coisa boa? Você não nasceu de novo. Quer que eu diga? Jesus disse, olha, se alguém chegar para você e pecar e voltar e se arrepender, perdoe. E se isso acontecer 7 vezes, o discípulo diz assim, aumenta a nossa fé. Não, irmão. Jesus está dizendo que você peca várias vezes e Jesus lhe perdoa. É por isso que, é por isso que eu vou te dizer uma coisa. Os divórcios são por causa de pessoas que não nasceram. Não, eu vou te dizer aqui. A natureza do homem é o quê? A natureza do homem é o quê? A natureza do homem é o quê? O homem consegue obedecer? Como é que alguém é casado com alguém que não nasceu de novo e alguém pecou e você jurou, queria que ele jurasse fidelidade na natureza de Adão? Não, pastor! Não, pastor! Sabe por que não? Porque o ego ferido é pior do que o corpo ferido. Se tivesse novo nascimento, casamentos inteiros tinham resolvido. Mas falhou, pastor, pecou, pastor, fez isso. E a maioria das pessoas, eu encontro uns caras, encontrei um amigo e disse, pastor, encontrei umas conversas erradas. Eu digo, vem cá, varão, mas outrora, lembra que você começou com uma amiga minha, a amiga me disse, eu te chamei? Quer dizer, pimenta no outro dói. Ele já se tinha esquecido que foi eu. Porque na verdade, irmão, tá? Nós queremos misericórdia, mas nós não temos misericórdia. Não, pastor, mas comigo, irmão. Mas era crente na igreja, mas não era nascido, era cretino. Eu não estou dizendo de alguém de uma placa da iniquidade, a gente já está iníquo, já está mesmo aqui. Eu estou falando de alguém que veio e tomou. Não quero mais, não dá mais. E a Bíblia diz assim, se ouvir a voz de Deus, não. Então, só tem um coração duro. Por isso que a Bíblia diz que Moisés deu carta de divórcio por causa
Meu Deus. Ah, pastor, porque diz que um divórcio, quando tem que. Pronto, então vamos lá. Jesus disse assim: se alguém olhar alguém desejando, já adulterou, não é pecou, adulterou. Então, para Jesus, a prática, o pensamento é adultério. Então, se você pensou, tem que dar carta de divórcio também. E o site pornográfico tem que dar carta de divórcio. Ou não, menina com shortinho, tem que dar desejou para Deus e adultério. Então, deixa eu te dizer: se alguém nascesse de novo, Jesus olhou para a cara de Judas que pecou e falhou. Jesus veio nos ensinar, não fosse abençoado. Jesus veio nos ensinar e dar as traições. Jesus disse a mim. Que família bagunçada, filho não quer saber do evangelho, ele não quer saber, porque aquele perdão poderia haver uma restauração geral na família, e o entendimento da família lá por causa do ego, que tinha a filha agora caminhando para o início, o cara não envolvido no tráfico, sabe por quê? Pela falta de perdão, prejudicou todo o ambiente da casa. Da expressão de Deus, de Cristo. Então, se alguém pegasse aqui, pastor, de uma forma inocente, matasse alguém, o vingador da família vinha aqui, e se ele corresse e entrasse na cidade de refúgio, o vingador não podia matar. Jesus é o nosso refúgio. O diabo estava doido para nos tragar. Por que o diabo estava doido para nos tragar? Porque a lei de Deus disse que aquele que pecar, e o diabo tem autonomia para fazer com o homem que peca o que ele quiser. Tá? Porque Adão, quando pecou, deu a posse da terra ao diabo. Por isso que quando o diabo tenta Jesus, ele disse: se você prostrar e adorar, eu vou tirar tudo que foi me dado. Quem deu a ele? Adão, quando pecou, transferiu a posse da terra. Então, quando você fala, e gente diz assim: ei, aprenda isso, a Bíblia diz: nenhuma condenação há. Quando o homem vai correndo e a sentença está vindo atrás para pegar você, quando o homem entrava na cidade do refúgio, a condenação parava. Significa que quando você fala e erra, corre para Cristo. Cristo é a nossa torre de segurança. Então tudo isso aqui está guardando o homem até quem chegar. Até para que a lei? Para que a lei tem mandamento para mostrar que o homem? Segundo. Terceiro. Está guardando o homem até quem? Está guardando o homem até quem? Então, se Jesus chega, e a Bíblia diz que é o fim da lei, ele não veio acabar com a lei, mas ele veio cumprir a lei. Como é, irmão, que Jesus é o único que vai ligar o homem de Deus? E eu já falei isso aqui, vou falar de novo. E no nosso escudo, nós nem mencionamos o nome de Jesus. Eu preguei agora recente na Assembleia, e eu falei que algumas canções que é cantado no Congresso do Senhor valoriza mais Gideão do que Cristo. Verdade. Está sendo conduzido, bonito demais, mas não foi Gideão, não foi de 300. Aleluia! Você pega a canção hoje é para um irmão, o que é adoração? O que é adoração? O que é adoração? Adoração é um ato de gratidão para alguém que é grande. Quem triunfou sobre a morte? Quem venceu o pecado? E como é que as músicas que nós cantamos é com o homem? Você vai chegar do outro lado. Quem disse que culto é para você? Só quem tem raiz. Não é quem tem raiz, é quem está em Cristo.
Porque o homem que canta de terra, aí lá no final ele disse: paguei o preço. Quem disse? Então a cruz foi anulada, se o preço foi você que pagou. É sim, Jesus. Oh, glória diminuir. Pode dar lugar, irmão. As músicas que cantando tirou Jesus da centralidade e colocou o homem. Vai vencer, vai ganhar, sabão de mel, faz isso pra lá, pra cá. Adoração não é para o homem. Nós não viemos aqui cantar para você. Nós não viemos aqui cantar, nós viemos aqui rendido, porque nós não temos capacidade de voltar para Deus. E ele veio no meio da cruz do Calvário. Nós vamos aqui se rasgar. Nós vamos aqui agradecer. Isso é adoração. Pai, tem culto para homens. Aleluia. Deus seja louvado. Passa Jesus, né? Passa Jesus. Zaqueu está doido para ver, para pegar e passar. Fica. Não vai embora. Não, olha para mim. O cara chega da noite. Queridos irmãos, rapaz. Você tem muda de voz, né? Você. Queridos, o bebetraço. Aleluia. Até o nosso excelente. Aleluia. Os magos. Sim. Que a capa de Elias tinha a espessura. Feito com mil. A capa de Elias. Aí a noite toda a capa de Elias. O poder da capa de Elias no final. Quem quer Jesus? Apresentando a capa. Não, vem 3 emocionados, 3 salvos. Salvo não, para de conversa, nunca foi salvo. A Bíblia diz: se tua boca confessar e o teu coração crer que Jesus ressuscitou e do morto será. Se você não ler sobre Jesus, não há salvação. Emocionado. Por isso que o cara, por isso que cantor canta. Cantor já veio, canta. Cadê aquela música romântica? A vitória vai chegar, aí quem quer Jesus? Vem, já tem 30, já tem 40, já tem 50 aceitando Jesus. Conversa. Isso é palhaçada. É a vitória. Está indo pela emoção. O escritor diz que é milagre. Fala sobre sofrimento, porta aberta e milagre, isso é milagre. O cara apresenta tudo, só não apresentou o plano. Que Cristo foi na cruz, o homem transgressou o homem. A Bíblia nós vemos aqui, ninguém queria Deus. Jesus teve que vir atrás da ovelha. A Bíblia diz assim: não foi vós. Se dependesse de você, você nem queria ele. Foi ele que escolheu você. E como é que eu estou aqui, irmão? Falando de outra coisa, menos daquele que conectou o homem de volta. Reverendo, como é que pode? E outra, se o plano eterno não foi apresentado de fato, tem que mostrar para o homem que Deus está errado, Deus quer matá-lo. Então vamos aprender de tarde sobre propiciação e expiação para você entender o que é que acontecia. O que é propiciação e o que é expiação. Deus estava irado. Irado, como Deus está irado. A ira de Deus será derramada. O que aplacou a ira de Deus sobre nós foi o sangue de Jesus. Vou dar uma pincelada aqui, olha logo. Já está na hora já de. Vou te mostrar. Na arca havia uma tampa chamada de propiciação. De quê? Propiciação. De quê? Propiciação. O que é propiciação? É apaziguar.
O que é propiciação? O que é que tinha dentro da arca? Apaziguação. O que é que tinha dentro? 3 elementos dentro da arca. Maná. Em cima da tampa tinha 2 querubins de cabeça baixa. Por quê? Querubim, diga, é guardião. Quando Adão pegou, o que Deus colocou na porta do Éden? Por quê? Porque eles são? Por que aqueles estão guardando lá? Estão guardando de quê? Porque dentro da arca tem 3 coisas, e essas 3 coisas representavam a rejeição do homem. O maná, o homem rejeitou no deserto. A vara de Arão, o homem rejeitou, o sumo sacerdote Arão, e Deus tem que fazer a vara florescer para provar que foi Deus que escolheu. E a tábua da lei, o homem rejeitou, Moisés quebrou, teve que dar outra. Então, dentro da arca estava a rejeição do homem. E o querubim está na tampa, sabe para quê? Porque toda vez que Deus olhava para dentro da arca, Deus tirava com o homem. Então, todo ano, o sumo sacerdote vinha. Olha para mim. O sumo sacerdote vinha. Quem está me ouvindo? Todo ano, o sacerdote matava um animal, jogava, soltava outro animal, era expiação. Vamos aprender mais tarde. Rapidinho, só para você entender isso aqui. Matava um animal e soltava um livre. Então, o animal que é livre, o que morreu, recebeu a culpa do que foi? De novo, matava o animal e soltava no campo. O que era livre, o que morreu, recebeu a culpa. O que morreu, recebeu a culpa. Por isso que Barrabás não podia morrer. Jesus veio receber Barrabás, representava o pecador humano. E Jesus veio receber a culpa, e alguém tinha que ser livre, e alguém tinha que morrer. Glória a Deus. Então olha para mim. Então soltava o animal lá fora, diga expiação. Então entrava com sangue, sumo sacerdote, por detrás do santíssimo lugar. Ele derramava tudo escuro, não tinha luz, irmão. Nem sempre quando entrava tinha glória. Ele derramava o sangue aonde? Na tampa do propiciatório. Quando Deus descia, quando Deus descia, porque não há remissão se não vê derramamento de sangue. Tira para mim, por quê, pastor? Porque quando Adão pegou, Deus matou um animal inocente. Aquele animal inocente representava Jesus. Então, para perdoar o homem, tem que ter derramamento de sangue, porque isso aconteceu em Gênesis. Então, quando o sumo sacerdote derramava o sangue no propiciatório, Deus descia, o sangue cobria, e Deus não olhava para dentro da arca por causa do quê? Então a ira de Deus era apaciguada e Deus se retirava. Jesus entrou uma vez por toda para derramar o sangue. Aleluia. Por isso que Deus não pode se irar com os filhos. Não, é porque Jesus morreu, foi muito mais do que salvar. Jesus veio para cair a Deus. Quando Jesus não pode irar, ele pode te corrigir. Jesus se ira